Fique à vontade para pegar o seu cafezinho ou a bebida de sua preferência, pois está começando a Jornada da Marca Insights Empreendedores. Eu sou Lauriane Vieira, jornalista, especialista em gestão de marketing, e a partir de agora você vai acessar um conteúdo que estimulará o desenvolvimento e o crescimento da sua marca. Assunto necessário na jornada empreendedora, que é gestão financeira. E eu já aproveito para te perguntar, como é que estão as coisas por aí? O saldo está positivo, está tudo em ordem ou está um caos? Talvez tenha até a terceira opção. Às vezes você está achando que está tudo positivo, mas tem um sinalzinho de alerta por aí. Quem vai trazer essa resposta para a gente hoje, vai ajudar a gente a investigar, a olhar para dentro da nossa gestão financeira, do nosso negócio, é a Primundim. Seja bem-vinda. Oi, Lauriane, muito obrigada pela recepção. É um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho sobre esse assunto tão temido para a maioria das pessoas, né? Com certeza. Eu digo que essa talvez seja até minha primeira pergunta para você, assim, quando que entra esse assunto de gestão financeira na vida do empreendedor? Porque parece que na realidade sempre fica para a última opção, né? A gente precisa fazer, a gente precisa executar ali a nossa função, a nossa profissão, o nosso exercício, e aí a gestão financeira vai com o que a gente sabe. É mais ou menos essa realidade que você passa por aí? Infelizmente, sim, viu? Porque a maioria não se preocupa com a gestão financeira do seu próprio negócio. Eu sempre falo que a gestão financeira ela tinha que ser como se fosse um dever de casa. Quando a gente está estudando, quando a gente está, né, aprendendo desde o nosso ensino fundamental, o ensino médio, a gente não tem dever de casa para fazer em casa. Tem, Então, eu tem. sempre falo que a gestão financeira é algo obrigatório. A gente tem que olhar para isso, independentemente do tamanho do nosso negócio, independentemente do mercado que a gente atua. Então, olhar para as finanças é a base de tudo, para que a gente Uhum. possa, de fato, ter esse crescimento, né, desse empreendimento, desse negócio, desse ramo que a gente atua. Então, eu acho que assim, é muito comum eu verificar por aqui os clientes que chegam na consultoria, eles chegam com marketing em dia, eles chegam com o tráfego pago totalmente em dia, sendo pago, eles chegam com consultoria de imagem, eles chegam com empréstimos afeitos, eles chegam com muita informação já caminhada para que aquele negócio possa funcionar e de fato prosperar. Sim. Mas eles chegam sem olhar para as finanças. Eles chegam sem entender quanto eles estão faturando, se eles precisam trocar algum fornecedor para poder reduzir um custo, se eles podem explorar novas oportunidades. Qual que é o produto deles, por exemplo, que seria o carro-chefe? Tá certa a precificação desse produto, que é o carro-chefe? Quanto que eles estão pagando de impostos? É importante revisar isso. Então, são perguntas que eles chegam aqui sem saber de nada. Então, eu digo para todo mundo sempre: a gestão financeira é algo essencial para qualquer negócio, para que ele possa prosperar e para que ele possa ser saudável, para que ele possa ser viável e perene. E essa gestão vai te ajudar muito a tomar as decisões corretas no futuro. Então, decisões que são importantíssimas para que a gente possa, de fato, levar esse negócio para o futuro de uma forma sustentável. Entende? Se a gente fosse olhar para a estrutura do negócio, se a gente fosse comparar com o corpo humano, será que a gestão financeira seria talvez o coração? Tamanha a importância dele para a sobrevivência do negócio? Olha, Laureane, é uma pergunta difícil comparar com o órgão. Agora você me pegou, mas eu já vejo de cara que talvez eu poderia dizer que seria o cérebro, a O mente, cérebro. a cabeça. Sabe por quê? É ali que as decisões, teoricamente, precisam ser mais racionais. E quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa dessa racionalidade. A gente precisa dessa sustentação em algo correto, bem revisado, em algo que seja sustentável. Então, assim, se fôssemos falar talvez de um órgão, eu diria para você que hoje, neste momento da Priscila, que posso te dizer que eu não sou muito romântica, então talvez por isso que o coração está gelado, eu te diria que eu compararia com a mente, com a cabeça. Tá.
Beleza. Mas também é um órgão tão importante quanto, né? Que são, eu acho que são os Sim, dois sim, principais do nosso sistema para a nossa para vida, que assim, sobrevivência. então dá para fazer esse comparativo, acho que para os dois, tá valendo. Sim, Pri, vale. acabou que a gente já foi ali entrando nesse tema central, mas eu nem te apresentei, nem falei para as pessoas quem é a Pri, né? Porque a Pri, antes de ser economista, né? Ela é jornalista. Acho que o jornalismo veio antes, né, da economia. E aí eu queria entender esse seu lado, por quê? Você sempre brilhou seus olhinhos para essa parte financeira? Como que a economia, finanças, gestão entrou ali na sua vida? Você falou assim, vou me especializar em uma outra área também e poder ajudar as pessoas, os profissionais, autônomos, famílias. Faz essa breve Casais. introdução. Lauriane, eu sou formada em jornalismo desde 2004. Só Certo. que a economia, ela veio juntinho por aí. Na verdade, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Hum, E na tentativa, assim, de visualizar uma possibilidade mais da área de exatas, juntando com aquela parte do jornalismo que tanto me trazia ânimo, me trazia motivação, um propósito de vida. Só que aí, quando eu entrei na faculdade de economia, eu descobri que não tem nada de exatas lá. A economia é ciências de humanas. olha só. Então, nós também estudamos muito o comportamento das pessoas, sabe? Relacionado às decisões financeiras. Então, e também do mercado, das empresas e assim por diante. Então, as duas faculdades vieram ali, juntinhas, né? Assim que eu terminei a faculdade de jornalismo, eu já comecei a trabalhar em redação, era algo no jornalismo diário que me alimentava bastante, e nisso fui quase 20 anos da minha vida, como funcionária CLT. Nesse período, nesse meio de campo por aí, eu dei aula também na faculdade, no ensino superior, sempre na área da economia. Então, trazendo um pouquinho da minha faculdade de economia para a prática. Sim. Só que nos últimos anos, te digo que foi necessariamente mais ou menos nos últimos 5 anos, eu senti necessidade de trazer essa área, essa bagagem que a Priscila tem, de administrar as coisas, a vida financeira própria da família, de algumas pessoas que são, né, que eram mais íntimas, para que isso se tornasse uma profissão de fato. Então, foi quando eu descobri o planejamento financeiro pessoal, planejamento financeiro de família, planejamento financeiro de casais, de autônomos, de pequenos negócios. E aí eu me encantei pelo tema, comecei a procurei bastante cursos diferentes para que eu pudesse me especializar, trouxe um pouquinho da especialização de finanças comportamentais, que é muito importante para a gente entender como o cliente funciona, né? Sim. Então, nos últimos 5 anos, toda a minha vida foi voltada para que eu trouxesse essa bagagem que a economia me deu, mas que eu pudesse alinhá-la com o planejamento financeiro pessoal e trazendo essa parte das finanças para a minha profissão principal. Sim. Então, há um ano, eu diria, eu estou totalmente autônoma, com a minha empresa criada, meu CNPJ aberto, meus impostos pagos, contribuindo de forma correta, tendo o meu fluxo de caixa feito, tendo o meu negócio sustentável mês a mês, na verdade, praticando comigo e colocando em prática tudo aquilo que eu ensino para os meus clientes na consultoria, que é, de fato, olhar estratégico para esse negócio, Uhum. prospectar, sim, trazer novos clientes, sim, mas também cuidar um pouquinho, né, da minha precificação, do quanto eu estou oferecendo de opções de pagamento para os meus clientes. Então, isso tudo faz muito parte daquilo que eu ensino para os meus clientes que são autônomos também, no caso daqueles que são prestadores de serviço como eu, né? Maravilha, você tocou bem onde eu ia comentar com você, né? Já passou por aí, então, prestadores de serviço, né, dentro dessa jornada Sim, empreendedora.
Então, prestadores de serviços, mas também profissionais, enfim, empreendedores que trabalham vendendo produtos, né, Sim. que são áreas diferentes de atuação. E aí eu queria te perguntar, essa visão da gestão financeira para quem vende um serviço e para quem vende produto difere? Na verdade, ela fica um pouquinho mais complexa em determinadas condições, tá, Lauriane? Por Hum, quê? O produto, ele lida com algumas variáveis a mais do que um prestador de serviço. Então, o empreendedor que lida com produto, ele lida com estoque, com matéria-prima, com fornecedores, com insumos, embalagens, ele tem frete, talvez, ele tem uma terceirização de entrega, por exemplo, ele pode ter comissão que ele paga para um determinado prestador de serviço para que ele hum, possa finalizar aquele produto. Então, talvez ele tenha uma loja física, talvez ele tenha um espaço físico, e aí nós trazemos também algumas despesas desse negócio, talvez ele tenha que ter um local de armazenamento. Então, a gente acaba trazendo uma complexidade maior para a gestão financeira desse empreendedor que lida com produto. Concorda comigo? sim, com certeza. Então, aquele que lida com serviço, Priscila, talvez seja um pouco mais fácil. Sim, talvez seja um pouco mais fácil. Mas, por exemplo, ele também pode ter um espaço físico. Ele pode ser um profissional da fisioterapia. Ele tem que ter um espaço físico para ele atuar. Ele pode, por exemplo, sublocar um espaço em uma outra determinada clínica de um parceiro. Mas então ele tem um custo fixo, ele tem despesa ali, desculpa, custo não, ele tem despesa fixa. Mas ele vende as habilidades dele, ele vende conhecimento dele, ele vende os cursos que ele já fez na vida, Uhum, ele vende o trabalho, a vivência, a experiência que ele tem. Então, como é algo que não dá para não é algo físico, a gente fala que é algo intangível, facilita um pouco, porque a gente pode, né, olhar pelo preço da hora, pela experiência, por quantos anos ele tem de mercado, como que está a agenda dele, se ele está com a agenda lotada. Então, facilita um pouquinho, mas não deixa de ser importante que a gente possa olhar para todas essas variáveis também, tá? uhum, Então, assim, uhum, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho clientes que estão na área de produtos físicos e também de serviços, que é muito comum. Mas o importante é identificar a característica de cada um e trazer as informações que são essenciais para que ele, de fato, conheça aquele negócio e possa colocar essa gestão financeira em dia, sabe? uhum. E o que que você destaca aí de erros mais comuns que acontecem nessa jornada empreendedora dos dois nichos? O que que é até mais, assim, mais impactante, mais importante da pessoa, desse empreendedor parar para olhar e avaliar, falar, nossa, eu estou cometendo esse erro, e aí esse erro vai me levar a tal coisa, a tal prejuízo. O que que você poderia Olha, colocar? Lauriane, na verdade, eu diria que o primeiro erro é não olhar. É não se preocupar com essa gestão, é não se preocupar com as finanças, é não se preocupar com as informações que o seu negócio te gera, é não ter um mínimo de acompanhamento dessas informações. Então, não ter acompanhamento nem passado e nem a projeção das informações futuras. Então, assim, eu te diria que o primeiro erro é esse. Sim. De fato, não olhar para o negócio. Porque se nós não estamos olhando, nós não criamos uma base de informações do passado, não definimos novas decisões para o futuro e nem sabemos para onde estamos caminhando. Sim. Então, é mais ou menos aquele ditado, né? É para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nas finanças, eu não acho que isso pode ser dessa forma. Não, eu digo, eu não aceito que seja dessa forma. A Não gente é saudável, não é sustentável, não é né? sustentável, a gente precisa olhar para isso de fato. Então, acho que o primeiro erro é esse. Mas Uhum. depois a gente poderia enumerar outros, com certeza. Porque nós podemos enumerar erros que, às vezes, nós encontramos um negócio que tem uma despesa muito alta,
Porque despesa a gente sempre define como sendo aquele custo fixo ali do empreendedor. Vamos supor, se nós estamos falando de uma clínica, é o aluguel, o condomínio, a faxineira, o marketing entra nessa fase aqui. Ali nós temos funcionário, sabe? Se nós temos que pagar imposto desse funcionário, registro. Então, se esse negócio tem uma despesa muito alta, que é uma despesa fixa, a gente precisa ter um retorno ali na precificação, tá? Certo. Então, a gente precisa olhar para isso com atenção. Então, um terceiro erro talvez seria a precificação, porque a gente tem que olhar para ela com atenção no sentido de trazer esse faturamento que esse negócio precisa. Porque é a partir da venda do produto ou do serviço que a gente vai ter o faturamento que vai permitir o pagamento tanto das despesas quanto dos custos variáveis envolvidos na produção desse produto ou serviço, né? Sim, Então, de sim. fato, assim, erros, primeiro é não olhar, ignorar. E depois, assim, acho que a gente pode elencar vários, mas a gente vai encontrando essas informações a partir do momento que a gente estiver, de fato, Começa a fazendo, investigar. começa investigando essa vida financeira desse negócio. Sim. Esse último ponto, inclusive, Pri, é o que mais aparece aqui, né, dentro dessa minha realidade de atendimento, que é o profissional olhar para a precificação do serviço dele ou do produto que ele vai colocar no mercado, olhando para o concorrente. Ah, então se o mercado está a média esse valor, eu também vou seguir este valor. É, Só que aí eu acho é onde mora o perigo, né? Eu percebo que existem algumas variáveis. sim, eh, vou comentar algumas aqui, se você valida para mim e dá sim, continuidade se claro. tiverem outras, tá? Então, algumas variáveis. Como que do prestador de serviço, que conta todo aquele investimento em estudo e atualizações constantes que o profissional faz, se ele tem um espaço físico ou se ele não tem um espaço físico, qual que é o volume de atendimento que ele consegue fazer em um X espaço de tempo que difere de um para outro. Sim, Aquele profissional que oferece um serviço que tem insumos, então de onde que ele está pegando esse insumo? Ele está realmente pegando esse insumo num preço mais acessível ou não, se comparado ao sim. outro? Então, acho que já começa por aí a gente observar que não dá para poder querer usar, A colocar régua no do mercado outro. a régua do outro. É. Aham, não dá não. Não dá não, gente. E olha, é assim, algo que pode dar muito errado, viu? Precificar é um grande desafio. Não tem uma fórmula pronta. Porque formar o preço, definir mesmo de fato o seu preço, requer assim muita análise, muito estudo, muita dedicação da sua parte para entender de fato como o seu negócio está funcionando. Então, lembra daquele dever de casa? Lembra daquele passo atrás que a gente falou lá no início? Lembra de estamos cometendo aquele primeiro erro de não olhar? Ou seja, então, para precificar, a gente precisa olhar. Porque, assim, se o preço for muito baixo, o que pode acontecer? A gente afeta a nossa margem de lucro. Então, não adianta falar que eu vou colocar o preço mais baixo do mercado que eu vou conseguir vender. Não, a sua margem vai estar lá no chão também. Agora, o contrário também é positivo. Se a gente coloca um preço alto demais, a gente pode prejudicar a nossa venda. Então, é o que a gente precisa? É o que a gente quer? É esse momento que a gente está? Não, não é. Então, a gente vai fazendo perguntas até entender seriam e quais são os objetivos daquele empreendedor, né? Uhum, Então, uhum. assim, de fato, o que seria, então, um equilíbrio? O que seria, então, ideal? A gente sempre define que o ideal seria pensar nos custos envolvidos desse negócio, é, o quanto o seu cliente percebe valor no seu produto ou serviço e o quanto também o preço do mercado e dos concorrentes esse preço está em que patamar? Igual você falou, Lauriane, só olhar para o mercado, só olhar para o concorrente, seria um tripé meio manco, né? Então, Uhum. na verdade, a gente sempre define
como sendo uma composição. São várias variáveis que precisam ser analisadas e avaliadas. Sim. Então, não é só, de fato, olhar para o outro, para a janelinha do outro, não, para a grama do É. vizinho, né? A partir dessa sua fala, eu faço um adicional aí, que está dentro até da minha atuação, que é, você oferece um produto, um serviço, você tem clareza do público que você está atingindo ou que você quer atingir, né? Porque quando você falou do valor percebido, né, que o cliente tem sobre aquilo que você oferece, Sim, você precisa de fato comunicar este valor, você precisa de fato ter clareza desse cliente, que ele sim está disposto a pagar uma experiência melhor dentro do que você oferece, porque nós temos aí no mercado esteticista A e esteticista B. com A certeza. esteticista A, ela oferece um formato de atendimento que a esteticista B não oferece, né? Então, eu preciso mostrar e eu vou agregar valor justamente na precificação, apresentando a experiência que a pessoa vai ter ao fechar um pacote comigo, né? Ou fazer um tratamento comigo, enfim, né? Então, a gente sempre olha isso. Você tem clareza do público que você quer atingir? Então, esse público que você quer atingir, ele tem esse interesse comportamental, já que você comentou, né, que vocês Sim, também olham muito para o comportamento do consumidor, que é imprescindível mesmo. É, e se dentro de quem ele é, de quem ele está no mercado, consumindo no mercado, o que ele acha sobre a sua atuação? A sua não, fala o nicho em que você está, né? sim. Ele tende a jogar a comparar, ter como parâmetro algo muito inferior, e aí ele vai olhar para aquilo que você quer falar, não, mas não é tudo isso, né? Ou tá caro demais, você tá fora da realidade, eu já vi muito comentário por aqui, tá? Mas Você tá fora da realidade. isso também faz parte, até na hora que a gente vai avaliar os nossos concorrentes. Quem são os nossos concorrentes? Se eu, por exemplo, se eu tenho uma confeitaria de bairro, eu não vou comparar o meu negócio com uma confeitaria de shopping. É, Eu não vou comparar com uma confeitaria de alguma mini galeria, um bulevar. Não, não é esse o nosso objetivo. Então, nós precisamos entender até o mercado que nós estamos inseridos. perfeito. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um esteticista A, B ou C, é muito comum a gente ver aqui na prática, a diferença de valor praticado, a diferença de preço, desculpa, praticado por diferentes profissionais. Então, assim, se nós temos uma profissional que está inserida dentro de uma clínica, de um prédio, de um condomínio, onde ela oferece essa experiência para o cliente, o preço dela é diferenciado. Agora, se nós temos uma esteticista que vai na casa do cliente, ela que roda a cidade, sempre com dentro do seu carro uma maca, ela pode fazer o atendimento em casa, ela tem outros custos, ela tem outras despesas. Então, a gente precisa pensar de outra forma. É, Agora, se nós temos uma esteticista que está dentro de alguma sala sublocada, onde ali é só um espacinho dela, um 3x3, onde cabe a maca, uma cadeira e um espelho no máximo. É diferente o preço que ela pode, teoricamente, praticar. Então, de fato, entra muito marketing nessa hora, e por isso é tão importante essa união de forças para que esse negócio complementar. possa prosperar de fato. Sim, Mas olhar para esses números de forma muito atenciosa vai te trazer essas informações que você precisa praticar, para que o seu marketing de fato seja assertivo é. e que te traga o retorno que você está esperando daquele investimento que você tem feito, não é? Sim. E muito dentro dessa realidade também, é na hora que esse profissional, ele vai, ali dentro da sua carteira de clientes, ele vai anunciar para o cliente, cliente, vou precisar reajustar o valor. Passei pela consultoria aqui com a Pri me colocou aqui, ó, ele não está contando isso não, gente, é eu que estou contextualizando o cenário para É, vocês. mas a Passei pela... Pri sempre leva os
Passei pela Aham, consultoria, tomei uma consciência, vi que meu negócio precisa melhorar, e aí eu vou fazer uma atualização dos, né? Vou aham. informar para o meu Totalmente. cliente que o valor do meu serviço, o preço do meu serviço vai mudar. E aí eu vejo muito empreendedor também com dificuldade nessa hora, e eu quero aproveito para te perguntar, o que que você vê por aí? Muita insegurança desse Muita, empreendedor? muita insegurança, muita insegurança. O medo sempre de perder cliente, perder alunos. Então, a gente começa a trazer perguntas para que ele possa pensar, sabe? Uma das primeiras perguntas que a gente faz na hora de trazer esse assunto na consultoria é aquela assim: você acha que você vai perder quanto, quanto por cento, quantos alunos, quantos clientes em percentual depois de você fazer a alteração desse valor? Na maioria das vezes, o autônomo, o empreendedor, o pequeno empresário ali, ele fala: "Ah, eu acho que não vai ser muito não, Priscila". Assim, alguns vão reclamar, mas na maioria das vezes, eles não vão perder. Eles não vão perder, ou vão perder poucas pessoas que estão atrás, teoricamente, de preço, e que Sim, perderiam de qualquer forma. Mas, se nós temos uma perda de pessoas que estão buscando só preço, nós temos a continuidade de outros ali, clientes, alunos, né, pacientes, que estão buscando um valor e que o reajuste praticado vai, teoricamente, sustentar a perda daquele outro lado. sim. Além do que, esse reajuste praticado vai ser possível, vai possibilitar o pagamento da vida pessoal desse profissional, a manutenção das contas, a manutenção da vida pessoal dele, da segurança dele, do aluguel dele, do financiamento imobiliário dele. Então, assim, nós precisamos lidar com esse assunto, trazendo essa segurança para eles, mas, assim, de fato é muito difícil, a maioria não tem essa segurança. O nosso papel é resgatar a autonomia, a autoconfiança, para que eles se sintam prontos e, de fato, assim, seguros para anunciar aquele reajuste. É difícil? É muito difícil, Sim. porque a maioria sempre fica naquela: "Ai, mas e se eu der um pouquinho de desconto?". Ou vai e aí começa a ir no chutômetro, né, "Ah, eu Sim, vou eu sim, preciso fazer um reajuste, porque tudo subiu, o meu produto sim, subiu, que eu vou utilizar aqui no meu paciente", é, enfim, aí eu vou adicionar qualquer valor, né, porque eu não tenho nenhum controle, eu não tenho nenhum justamente, acompanhamento, que é aquele ponto principal que você comentou logo no início, e sim. aí a conta não fecha novamente, Eu né. sempre falo que aqueles pequenos descontos, sabe, eles podem gerar, assim, um prejuízo imenso. As É. pessoas não têm noção de quando elas criam combos, elas criam promoções, elas criam ofertas. Ah, você trabalha com a forma de pagamento, a minha forma de pagamento são 3 pagamentos. Ah, não, mas durante o mês de janeiro, o cliente pode pagar em 6. Então, o parcelamento foi estendido. O empreendedor, ele acaba perdendo a noção do quanto isso, promoção, desconto, oferta, parcelamento longo, o quanto isso pode ampliar o prejuízo dele. É uma Então, ação de assim, alto risco, né. é muito risco. Então, de fato, promoção, gente, tem que ser certeira, tem que ser atraente, mas tem que trazer valor para o negócio, tem que trazer faturamento para o negócio. Não dá para ser no achismo. É. Eu vou fazer uma live shop, que é muito comum, e vou queimar o estoque. Qual foi a decisão por trás dessa queima de estoque? Sabe? Então, de fato, praticar preço baixo pode prejudicar muito o negócio. Então, tudo tem que ser com estratégia, para que não possa, para que essas decisões possam, de fato, gerar o resultado que você quer. Então, assim, comunicar reajuste é difícil? É difícil. É muito difícil. Ah, fazer reajuste, mudar a precificação é complicado? É.
Em alguns casos que eu vejo por aqui, a precificação precisa ser muito corrigida, a gente não faz tudo de uma vez. Vamos fazer um plano, talvez a gente faz um movimento agora no primeiro semestre e um segundo movimento no segundo semestre. Não precisa ser daquela forma agressiva, que o meu preço vai aumentar X%. Não, tudo de forma pensada. Não precisa ser Mas no desespero, né? não pode ser no desespero jamais. Tem que ser de forma pensada e que realmente siga um plano para que de fato dê certo. Sim. Gente, e na hora de comunicar, comunique. Comunique. Não fique se justificando. Se justificar demais, a gente cai no problema. E aí, Transmite a insegurança até insegurança, isso, do transmite a valor. insegurança e você não precisa ficar nessa justificativa eterna. É. Tem gente que vai pedir desconto? Vai pedir. A sua margem já está correta para que esse desconto seja absorvido? É. Então, a gente precisa até saber qual é o nível de desconto que a gente pode fornecer para os chorões e pidões. Então, comunique. E não fique Olha, lá, se justificando que é a inflação, porque meu aluguel aumentou, porque o salário mínimo subiu. Não, reajuste. nesses quase 10 anos, eu, Lauriane, empreendendo, se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que sair da nossa bolha Sim, e olhar para um ambiente maior, para até a gente ficar um pouquinho mais seguro das ações que a gente vai fazer. Ter o suporte de profissionais para guiar é extremamente importante, porque a Pri, ela não só faz o atendimento, a Pri, ela está ali sempre se aperfeiçoando, está sim, atualizada, se mantém atualizada, né, e vai conseguir adicionar ali dentro do seu processo uma informação mais atualizada. Por que que eu estou dizendo isso? Não sei se você teve acesso, se você viu alguma notícia do tipo, mas tem uma pesquisa de mercado que mostra que os consumidores, que existem sim um grupo de consumidores, que eles preferem pagar mais caro, mas sim, para ter uma boa experiência no serviço, na compra do produto, né, dentro da sua jornada enquanto consumidor ali. Então, se tem um grupo, uma porcentagem de pessoas que está disposta a pagar mais caro, mas para que de fato ela tenha um conforto, uma segurança, a resolução do problema dela seja resolvido, então por que que eu vou colocar o meu preço lá embaixo para ser o melhor preço do mercado e a gente cobra a oferta do concorrente? sim, Então, estudar, se atualizar, sair da nossa bolinha, sair do nosso achismo, eu acho que é tão fundamental quanto você olhar na hora de selecionar o seu produto, aquilo que você vai fazer, o marketing, contratar funcionário, tudo é importante, né? Para que a sim. mente expanda e a gente saia desse campo da insegurança. De achar que eu só. Ah, se o meu concorrente mais próximo aqui está agindo dessa maneira, eu vou agir como ele. Então, se ele afundar, você vai afundar junto. Essa é uma das visões que eu tenho desse cenário e que eu, sempre que eu posso, eu contribuo para as pessoas. Falo, olha, busque informação, busque atualizar, se prepare, porque não é só isso. Sempre tem um outro lado da moeda que é possível também da gente olhar e se preparar, se fortalecer, né? Que é extremamente Sim. importante. Existe uma partezinha também, né, Lauriane, daqueles clientes, daqueles pacientes que vão desconfiar se o preço estiver muito aquém do mercado. Então, ali, o valor, que é aquele tripé da definição dos clientes, a percepção de valor pelo cliente, você já perdeu. Sim. Então, de fato, olhar para isso de uma forma atenciosa, dar um passo atrás, fazer a sua análise dos seus números, as suas informações, de fato vai trazer o preço teoricamente que você vai praticar e que você vai conseguir se sustentar, que o faturamento vai ser essencial, vai ser sustentável, vai conseguir pagar todos os seus custos variáveis,
todas as suas despesas fixas, vai te permitir tirar um prolabore, um salário, para que a sua vida pessoal seja de fato mantida. Então, são vários pontos que a gente vai reunindo, como se fosse um grande quebra-cabeça em cima de uma mesa, várias informações que, durante o planejamento financeiro, a gente vai tentando, de qualquer forma, buscar essas informações e montar esse quebra-cabeça, para que ele se torne mais claro, para que ele se torne mais visível, para que ele fique menos nebuloso e que, de fato, possa visualizar uma imagem que é o seu negócio sempre, cada vez, de uma forma sustentável e Sim. saudável. Na minha abertura, eu comentei, né? Perguntei para essas pessoas: a sua situação está positiva? A sua situação está negativa? Ou existe a terceira opção? Você até acha que ela está positiva, mas talvez você esteja ali numa zona de risco e não sabe. Uhum. Teria alguns pontos algumas perguntas que você poderia fazer para esse fechamento, que pudesse fazer a pessoa olhar para, será que eu estou achando que eu estou realmente positiva, mas eu não estou? Sim, Eu preciso olhar para dentro da gestão financeira do meu negócio e fazer as melhorias que precisam ser feitas. Tem algumas coisinhas aí que você consegue levantar para a gente? sim, claro. Primeira informação, você tem um acompanhamento, no mínimo, do seu faturamento nos últimos tempos? Então, não, Priscila, nunca fiz esse acompanhamento. Eu acho que eu faturo tanto. É sempre no acho. Então, primeiro, começar a registrar essas informações. Porque faturamento não é dinheiro no seu bolso. Faturamento é vaidade. É um número que, a partir dele, nós precisamos pagar muitas obrigações. Até, de fato, o dinheiro cair na sua mão lá na vida pessoal. Os meus alunos é que me cobram se o Pix caiu de fato na conta e se eu conferir. Aí tem um ponto de alerta. Então, faturamento é essencial. Aí depois nós passamos para as despesas fixas, que são aquelas que a gente falou. Se o empreendedor trabalha em casa, né? Se nós estamos falando de alguém que tem um escritório, um home office, quais são os custos fixos que eu tenho? Eu, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho o meu INSS, eu tenho o meu marketing, eu tenho talvez um tráfego pago, eu tenho uma plataforma para transmissão das consultorias, mas a gente amplia essa visão. Então, se nós estamos falando de um pequeno negócio que tem um lugar físico, nós temos aluguel, água, luz, telefone, nós temos um celular, nós temos uma funcionária, às vezes um assistente virtual. Então, assim, essas despesas fixas todas precisam estar ali listadas. Quanto, de fato, elas custam por mês? Aí depois a gente faz um parêntese que vem aquele grande problema na nossa vida, que é o tanto que a gente retira da empresa. O nosso valor o valor do nosso salário, do nosso prolabore. Não estou falando do prolabore contábil, porque a maioria declara ali só um salário mínimo, mas Uhum. não é o valor que você retira da empresa. Ninguém hoje está vivendo ou sobrevivendo com um salário mínimo. Não é, teoricamente, o nosso público aqui, Laureane. Então, Isso. nós precisamos dizer que esse prolabore contábil é um salário mínimo, mas você está retirando da empresa quanto? 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais? De quanto você retira para a sua vida pessoal? E nós ainda temos uma partezinha importante que ela é um pouquinho mais gordinha para quem vende produto, que são os custos variáveis, que é de fato aquilo que a gente falou, que são os insumos, a matéria-prima, os fornecedores, as comissões que a gente paga para alguém que faz a venda para você. Se você vende no cartão de crédito, tem a taxa da maquininha. Se você adianta esse pagamento, tem a taxa da maquininha do adiantamento também. Então, assim, a gente precisa entender de fato quanto é esse custo variável. Porque na hora que a gente entender o custo variável, a gente sabe a nossa margem de contribuição do nosso negócio. E a margem de contribuição é aquilo que vai pagar
as despesas fixas e que vai gerar, teoricamente, o lucro do negócio. Isso. Então, são informações que uma folha de papel serve e que pode muito bem funcionar nesse primeiro momento, mas você precisa se dedicar um tempinho, tirar um tempinho do seu momento por aí, na sua agenda. Você vai fazer isso toda semana? Você vai fazer isso todo final de semana? Você vai parar um pouquinho? Vai registrar essas informações? Então, tire um tempinho da sua atividade, né, profissional, ali do seu dia a dia, para poder olhar para a gestão financeira do seu negócio de fato. Isso é o que vai fazer você começar a ter uma base de informações para tomar melhores decisões no futuro, melhores decisões de gasto, melhores decisões de fornecedores, melhores decisões de investimento, É. melhores decisões também de empréstimo. O negócio está precisando de um empréstimo, mas como que você vai pegar um empréstimo sem saber de fato o que está acontecendo dentro do seu negócio? O empréstimo nem sempre ele é o vilão, ele pode, quando tudo está bem organizado, Isso, consciente, planejado, ele isso, pode dar um salto no negócio, né? Ele nem isso, sempre é o vilão. O jamais. que você pode trazer aí para a gente desmistificar, até mesmo assim, como responsabilidade, não é sair fazendo Claro. empréstimo, né? O crédito, ele está ali, na verdade, para poder nos servir. Nós temos linhas muito atrativas para os pequenos negócios, mas, de fato, é algo que tem que ser feito com atenção. Nós já fizemos o dever de casa antes, para entender o que nós precisaremos, Uhum. porque a partir do momento que a gente faz o dever de casa, que a gente olha para trás, que a gente olha para essas informações do passado, que a gente olha para a informação do presente, que a gente olha para o fluxo de caixa desse negócio, o quanto nós temos de condição de caixa para esse negócio pelos próximos tempos, quais são as obrigações que vão ser, né, incidir nesses próximos tempos. Então, de fato, o crédito tem possibilidade de ser, sim, algo que vá salvar esse negócio ou algo também que possa crescer esse negócio a partir do momento que ele é utilizado para o investimento, para a compra de um equipamento novo, para a reforma de algum espaço. Mas, gente, precisa ser com estratégia, É. porque a gente precisa olhar para, de fato, para esse negócio, se ele de fato vai conseguir pagar esse volume de recursos que você está acessando. Sim, sim. Então, não adianta só fazer do achismo, que de fato vai ser algo muito, muito perigoso para o seu negócio. É. Pri, ficou alguma coisa assim que a gente não comentou, mas que seria extremamente importante a gente pontuar? Você queria deixar alguma mensagem, alguma reflexão, um ponto de alerta final para esses empreendedores? Ah, eu sempre falo, Laureane, que eu tenho muitos e muitos clientes que têm muito receio de olhar para o dinheiro, sabe? E isso é um pouco cultural, vem muito de crenças familiares, vem muito da nossa história, de não incentivar a educação financeira por aí. A nossa geração, né, dos 30, 40 para cima, não tivemos acesso à educação financeira nas escolas, em lugar nenhum, nem nas nossas famílias. Então, assim, eu sempre trago um pouquinho dessa visão de que olhar para o nosso dinheiro, a gente não está, de fato, olhando para o papel moeda, para o dinheiro como um fim. Na verdade, a gente está olhando para o dinheiro como um meio de proporcionar, um meio de viabilizar aquilo que a gente almeja. O que a gente almeja? Ah, a gente almeja uma reserva financeira, eu almejo o capital de giro do meu negócio, eu almejo uma viagem no fim do ano com a minha família, eu almejo reformar a minha casa, pagar uma festa de 15 anos para minha filha, ou eu almejo organizar o meu casamento com o meu noivo daqui 2 anos. Eu almejo a minha aposentadoria no futuro. Então, o dinheiro, ele é um meio que proporciona tudo isso. Então, a partir do momento que a gente está falando sobre dinheiro, a gente não está falando sobre dinheiro, papel, moeda. Nós não estamos. A gente Estamos está falando de falando sonhos, é, de projetos,
de futuro, de negócio próspero. Nós estamos falando de negócio saudável, nós estamos falando de aposentadoria, de festa, de passeio, de lazer, de viagem. Então, falar sobre dinheiro é essencial. A gente precisa tirar um pouquinho dessas travas que nós temos e, e começar a entendê-lo como um meio que vai viabilizar tudo aquilo que a gente almeja, que a gente sonha para a gente. Então, é isso. Eu sempre, sempre, em todas as minhas falas, em todos os lugares que eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto, é sobre isso que eu quero que as pessoas entendam. É difícil? É difícil. Falar que a gente está em endividamento é muito difícil. Mas a gente pode trazer um outro significado para esses momentos. Sim, com certeza. Pri, obrigada. Do início ao fim, assim, é uma aula, né? Já que é uma consultoria gratuita, aproveitou? Espero que você tenha aproveitado, tá? Porque a continuidade agora é o processo é com ela. Ela olhar ali pro seu negócio, para os seus sonhos, para as suas realizações, né, Pri? Porque é uma jornada, né? Enquanto você estiver com o seu negócio, com a sua empresa ativa, você precisa olhar para isso, você precisa cuidar diariamente desse processo. Então, não vá no achismo, não vá no chutômetro, vamos profissionalizar, vamos amadurecer os processos, porque aí a gente consegue ter tudo isso de forma organizada, né, com mais segurança, seguir nosso caminho, fazer os investimentos de forma mais assertiva. E eu sempre falo que um processo de consultoria de planejamento financeiro, seja pessoal, de um pequeno negócio, na verdade, você está dando um pezinho, você está subindo um degrau. São vários degraus que você vai subir na sua vida, em todas as etapas. Talvez no primeiro momento a gente só vai fazer a organização, só vai olhar para as suas despesas, para os seus custos e talvez para o seu preço. Num outro momento, a gente vai começar a criar uma ferramenta de fluxo de caixa para você, a gente vai começar a ampliar a sua visão, a ter um controle melhor, a gente vai olhar para uma estratégia fiscal, reduzir imposto. Sim, mas assim, comece dando o primeiro passo. O primeiro passo é o básico, é a organização financeira. Todo mundo pode ser muito beneficiado só com a organização financeira. Só. Só a organização financeira já vai mudar muito, muito a sua vida, tanto PJ quanto PF. Então, ela já muda histórias, muda futuro, muda reservas, então traz muito mais tranquilidade e segurança. Maravilha. Então, tirem um tempinho para poder olhar para isso. Maravilha. Obrigada pelo nosso momento, tá? E acompanhe a Pri também nas redes sociais, que sempre que ela consegue, né, ela aparece para dar algum ensinamento para a gente ali também. O meu 0800. marketing vai ficando em segundo plano, mas a vida financeira está Tá em dia. em dia. Então, tá bom, Pri. Prioridades. Muito obrigada, viu? Por ter Obrigada pela dedicado esse oportunidade. tempinho aqui para nós. Obrigada pela oportunidade e qualquer coisa, estou por aqui sempre. É sempre uma troca importante, trocar, aprender também com você. Então, conte comigo. Obrigadão. Beijos. Tchau, tchau. Só estou memorizando aqui. Tranquilo. Assunto necessário na gestão empreendedora, não.